a gente funciona, como as nossas emoções funcionam, como o nosso cérebro funciona, para a gente poder trabalhar essa questão da nossa saúde mental, né? Giovana, deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui o que a Organização Mundial da Saúde fala sobre saúde, tá? Então, segundo a OMS, essencial a gente entender, né, de saúde mental. A gente tem que aprender a entender como a gente funciona, como as nossas emoções funcionam, como o nosso cérebro funciona, para a gente poder trabalhar essa questão da nossa saúde mental, né? Giovana, deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui o que a Organização Mundial da Saúde fala sobre saúde, tá? Então, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, saúde não é ausência de doença, tá? Eu gosto muito de falar isso, eu levo isso nas minhas palestras até de estética. Saúde é um estado completo de bem-estar físico, emocional e social. A gente tem uma tríade que a gente chama psico, bio, social. O psico é a nossa parte de comportamento, a nossa parte comportamental, as nossas crenças, o nosso estresse. A parte bio é a nossa parte física, né? Então, o que tem no meu corpo? Patologias, vírus, bactérias, a minha nutrição, o meu sono, o meu intestino, tudo isso envolve a parte do bio. E o social, o meio onde eu vivo, os valores que eu tenho dentro de mim e a cultura do lugar onde eu vivo, do país onde eu vivo. Tudo isso aí está envolvido em saúde. E a saúde mental, ela está totalmente ligada à saúde emocional. Então, para quem não me conhece, né? Quem me conhece já sabe um pouco com que eu trabalho. Para quem não me conhece, a minha formação inicial era para trabalhar com saúde mental. Trabalhei um tempo com isso. Só que o que aconteceu? Eu sentia muita necessidade de cuidar da dor física também da pessoa, porque as pessoas, elas apareciam, deixa eu só, elas apareciam para mim com uma dor emocional, mas uma dor física também. E aí eu tratava a dor emocional dela e a dor física eu tinha que delegar a outro profissional, tá? Nossa, Entrou ao vivo aqui? desculpa. Tudo bem, querida, não tem problema. Vocês sabem que eu saio. Tá.
Desculpa aí, gente. Tecnologia é assim, né? Eu costumo falar que agora o celular tem vida própria. Às vezes eu pego o celular para ligar para uma pessoa, ele entra num vídeo no YouTube, mas eu não queria isso. Então vamos lá. Voltando para quem não me conhece, então, eu sentia muita necessidade de tratar o físico da pessoa, por quê? Eu tratava uma dor emocional, mas ela tinha uma dor física, e a dor física dela veio da dor emocional, né? A patologia física normalmente vem de uma patologia emocional. Eu delegava para outro profissional e eu sentia que eu estava atendendo essa pessoa pela metade. Eu não conseguia dar tudo que ela precisava. E eu comecei a buscar o que eu poderia fazer para atender essa pessoa por completo, integrativo, que é o que a gente chama hoje, que está tão na moda, né? A parte integrativa, ver o ser humano como um todo, né? E aí eu fui buscar estudar tudo isso. Aí eu fui estudar a biofísica quântica, e depois, mais recentemente, eu estudei a biologia quântica, que é um novo braço da ciência, né? Que primeiro a biofísica, porque falava de toda a nossa parte elétrica, né? Eu estudei física quântica pura também, antes de estudar biofísica, como que tudo isso, né, reflete, reverbera dentro de mim, funcionamento do meu átomo, da minha molécula, da minha célula, que depois vai passar para órgão, para sistema e para o meu corpo todo. E que tudo isso interfere na minha mente, né? E recentemente a biologia quântica. Por quê? Como que o nosso corpo é quântico, né? Como que toda disfunção começa numa disfunção do átomo. Então é tudo muito profundo do que simplesmente a gente tratar só a cabeça, tratar só o corpo. Eu senti essa necessidade. E aí eu fui buscar tudo isso. E hoje eu atendo a pessoa por inteiro, né? Por quê? O cérebro é o maestro, né? Somos uma grande orquestra, costumo falar, né? O nosso criador, o nosso Deus, né? Ele é um arquiteto perfeito, ele é um engenheiro genuíno, né? E o nosso corpo, o ser humano é uma grande orquestra. E o nosso cérebro é o maestro que comanda toda essa orquestra. Aí, com o passar do tempo, eu fui buscando estudar mais coisas, a psicossomática, como que a mente vai fazer eu ter doenças que não são doenças que eu consigo ver por um exame, por exemplo, né? Existem patologias aí que seria para ser uma patologia, mas não é, por exemplo, a fibromialgia. A pessoa que tem fibromialgia, ela sente dores no corpo todo, mas não existe nenhum exame que eu faça, que o médico faça, que fala, olha, atestou que você tem fibromialgia. Não, descobriram 13 pontos, gatilhos de dor, e ela tem essa dor, e aí é diagnosticada com fibromialgia, mas é uma dor emocional, começou no emocional. Aí eu fui me aprimorando em tudo isso, então hoje eu inclusive trabalho com biorressonância, né, que eu fui estudar biorressonância também, porque o corpo responde, né. Hoje eu trabalho na clínica Eitel, que é uma clínica integrativa, a gente tem um corpo clínico lá, vários profissionais, ela é uma clínica de estética e saúde, então tem vários profissionais e a gente tem uma abordagem lá muito integrativa. Então, passa por vários, a pessoa entra, ela passa por uma anamnese, e aí a gente vai ver o que realmente ela precisa, né? Então ela tem uma abordagem onde ela passa por vários processos para conseguir uma cura total, né? Porque não está vinculado a uma coisa só, um processo de cura. Eu falo que é autocura, porque as pessoas que realmente se curam, é o meu corpo. O meu corpo tem um processo de cura automático, né? Chama-se homeostase. O que eu preciso? Ensinar de novo o meu corpo como se curar. Ensinar de novo a minha célula como trabalhar. Giovana colocou até os telefones aqui, para quem quiser o telefone da Clínica Eitel, e o meu particular também, que é do Instituto Mente Saudável, né? Que nós trabalhamos juntas hoje. Então, essa abordagem integrativa, olhar o ser humano como um todo, é a melhor coisa que existe para a gente poder detectar realmente o que levou essa pessoa a ter essa doença. O que levou essa pessoa a ter, por exemplo, uma síndrome do pânico, uma depressão, um estresse, né? A gente vai analisando tudo isso. E a gente vai conseguindo, com várias abordagens, várias técnicas. Eu tenho muitas especializações, porque cada vez eu vejo que eu preciso de mais para ajudar essas pessoas, né?
E como que eu comecei, gente? Comecei para mim, para me ajudar. Passei por processos muito difíceis na minha vida, uma falência, e eu tive depressão, eu tive síndrome do pânico, e eu falei, eu não posso ficar assim, eu preciso achar um conserto para tudo isso, né? E aí eu vi que era tão maravilhoso, conforme eu ia me curando, né? Eu falei, nossa, eu preciso aprender mais disso. Fui aprendendo mais, e aí eu fui querendo, com o passar do tempo, levar isso para as pessoas. Eu falei, nossa, tem tanta gente que sofre como eu quero me especializar nisso para tentar ajudar as pessoas. E aí eu comecei a atender, e assim, estou agora há muitos anos fazendo isso, e é uma coisa que eu amo, que eu adoro fazer. Então eu trabalho com várias abordagens, como eu falei, várias técnicas, eu trabalho com florais, com frequenciais vibracionais, com nutrição, eu fiz uma pós-graduação onde eu estudei trofologia, nutrição, por quê? Porque muitas vezes uma pessoa é diagnosticada com uma depressão leve e ela tem uma falta de um nutriente. O corpo precisa de todos os nutrientes, vitaminas e minerais. Uma falta de ferro, uma falta de vitamina D3, eu posso ter um sintoma de depressão e não estar com depressão. E com isso eu consigo ajudar muito as pessoas, tá? Então, eu quis trazer essa live hoje, porque o que eu quero fazer? Eu quero fazer várias lives, eu não sei se eu vou conseguir fazer semanal ou quinzenal, e eu criei um canal no YouTube também, gente, eu não tinha canal no YouTube, e eu criei um canal no YouTube, porque eu quero compartilhar aulas com vocês, aulas onde eu vou explicando detalhadamente cada processo da mente, cada processo das emoções, cada processo físico, biológico, biofísico disso, como que eu posso melhorar isso, entendeu? Por quê? Para a gente poder levar ajuda para as pessoas que às vezes não têm condição de fazer uma terapia. O melhor dos mundos seria um processo terapêutico? Sim, porque no processo terapêutico o profissional vai ensinar como a pessoa vai lidar com tudo isso, mas se eu não posso, hoje a gente tem esses canais que a gente consegue levar esse conhecimento para a pessoa. Então eu quero levar alguns conhecimentos básicos, lógicos, né? Porque a pessoa não, às vezes vai ter processos que ela não vai conseguir lidar sozinha, mas os processos básicos para ensinar ela, para ela poder começar a lidar com as suas emoções, né? E aí eu também quero formar um grupo depois, quem quiser participar, eu vou espirrar, gente, com licença. Desculpa. Quem quiser participar do grupo de WhatsApp que a gente vai montar junto com a Clínica Eitel, a gente vai mandar materiais. Conforme eu der uma aula, eu vou mandar o PDF depois, eu vou mandar exercícios que a gente pode fazer para nos ajudar no dia a dia. Então, quem quiser, depois é só escrever, eu quero, que a gente vai mandar para vocês depois, para colocar vocês dentro do grupo, tá? Qualquer um desses telefones aqui da Clínica Eitel, ou esse meu, vocês podem mandar o eu quero, que a gente anota e coloca vocês no grupo, tá? Então, vamos lá. Você controla a sua emoção? É uma pergunta que eu quero fazer para vocês aí. Quem puder, por gentileza, me responder, você consegue controlar a sua emoção? Quem acha que consegue, escreve consigo, sim. E quem acha que não consegue, escreve não, tá? Por que eu quero perguntar isso para vocês? Porque a emoção, ela é algo que a gente não consegue controlar. Eu penso que eu posso controlar a minha emoção, só que a emoção fica numa parte do cérebro, que é um sistema autônomo. O que é um sistema autônomo? Ele faz tudo sozinho. O Clube da Estética falou, tenta, a gente tenta, verdade, é isso mesmo, a gente tenta bastante. A Érica também tenta. E às vezes a gente fica frustrado porque a gente não consegue, tá? E o que eu quero trazer para vocês hoje é que realmente eu não consigo. O meu processo neurológico não deixa isso, tá? Milena também tenta. Porque tá nesse lugarzinho do meu cérebro que é um processo autônomo. Ele funciona sozinho, né? As emoções não dependem de mim. Eu não posso acordar de manhã e falar, hoje eu quero passar o dia triste, e eu passo o dia triste. Não funciona assim. Hoje eu quero passar o dia inteiro com raiva, e eu passo com raiva. Não funciona assim. Tá? Então, fiquem tranquilos se vocês não conseguem controlar as emoções de vocês, porque tá tudo certo, isso é normal. A gente modula uma emoção com técnicas que é que eu quero começar a ensinar para vocês. Mas existe um segredo muito grande, que é a
respiração. Então, tem muita gente que fala, eu não sei meditar, fala-se muito em meditação, né? Mas meditar nada mais é do que acalmar a mente, tá? E a meditação, o que eles ensinam na meditação? Você prestar atenção na sua respiração. Entrada e saída do ar. Entrada e saída do ar. Por quê? Porque quando eu começo a fazer isso, essa emoção que está aí no mesmo lugarzinho do lado da respiração, ela começa a acalmar, ela começa a abaixar. Então, a primeira ferramenta que a gente tem que usar, abrir mão dela e usar sempre a respiração. Comecei com uma emoção que eu estou vendo que eu não consigo controlar, eu vou respirar. Parei, respirei, prestei atenção nessa entrada e na saída do ar, eu começo a modular a minha respiração. Essa é uma técnica fácil, não requer dinheiro, nem prática, nem habilidade nenhuma, tá? Então, vamos lá. Você imagina uma criança, então, se nós adultos não conseguimos modular a nossa emoção, imagina uma criança que ela está em processo de formação, às vezes, do sistema límbico, que é onde estão as nossas emoções, entendeu? E aí, por que eu tenho essas emoções? Porque somos seres emocionais, né? E as emoções foram feitas para ser sentidas, todas elas, a raiva, o medo, a tristeza, como eu falei, elas só precisam ser moduladas, tá? E eu vou ter mais ou menos uma emoção dependendo da experiência de vida que eu tenho, a minha história de vida. Eu tenho filtros em relação a isso, tá? Então, quais são os meus filtros? O que eu ouvi na infância, o que eu aprendi na infância, como que era o meu pai, como que era minha mãe, meus professores, meus tios, as pessoas que conviviam comigo. Eu sou uma pessoa mais perfeccionista, eu vou começando a identificar nesse processo aí de aprendizado, de autoconhecimento, de conhecer o funcionamento do cérebro, eu vou começando a identificar qual é o meu tipo de personalidade. Pessoa incrível. Que coisa linda de Deus. Qual é o meu tipo de personalidade, né? Quais as bases que eu tenho aqui? O que eu ouvi até os 6, 7 anos de idade, mais ou menos, o meu cérebro é uma esponjinha. Ele suga, ele absorve tudo que ele ouve, o que ele vê. Então, eu vou dar o meu exemplo. Tive uma mãe muito perfeccionista, muito rígida, muito séria, né? Então, tudo tinha que ser muito bem arrumado, muito bem limpo, e eu cresci com isso. E tá tudo bem. Por quê? Porque hoje eu sou uma pessoa muito organizada, tá? Lógico que no meu processo de autocura, eu precisei modular porque eu tinha que pentear a franjinha do tapete com um pentinho para não ficar desarrumado. Para vocês terem ideia, o nível de perfeccionismo que eu tinha. E isso, lógico, né? Não posso ter essas coisas exageradas nem para mais e nem para menos. Então, eu fui modulando. Então, hoje eu não tenho mais o perfeccionismo, ainda luto com ele. Por quê? Porque existem padrões que são de caráter, que uma aula eu vou ensinar isso para vocês também, caráter, personalidade. Então, existem padrões que são meus, né, que eu tenho no meu DNA, e aí eu vou precisar sempre modular, porque eu vou sempre ter uma certa tendência a ser mais assim, ou mais assado. Né? Então, é uma característica em mim, por exemplo, o perfeccionismo, que eu preciso estar modulando. E vocês, com o tempo, com o autoconhecimento, vão percebendo qual que é a característica mais forte em vocês, né? Dependendo da cultura também, como eu falei, pessoas que vêm do Nordeste, por exemplo. Se a gente for comparar pessoas do estado de São Paulo com pessoas da Bahia, é totalmente diferente. Em São Paulo, todo mundo ligado, pilhado no 220, que é tudo rápido, que é tudo agora, que é tudo para onde. Na Bahia, não, as pessoas são mais calmas, são mais tranquilas. Então, se o baiano vem para cá, por exemplo, o paulista pode falar, nossa, essa pessoa é folgada, essa pessoa é preguiçosa. Mas não é. É o processo cultural que ele teve lá, o aprendizado cultural, né? Então, baseada na educação que nós tivemos, e assim, gente, a educação, hoje não tanto, mas as mais antigas, da minha idade, de 40 anos atrás, era uma educação muito punitiva, né? Baseada muito no medo, na punição, você não pode errar, tudo tem que ser muito bem feito, as suas notas têm que ser a mais alta possível, então me leva a padrões de que eu não posso errar. Então, eu tenho
muitas pessoas que aparecem para mim hoje com esse problema. Primeiro, ela não sabe e não aceita ser corrigida. Se alguém chegar para ela e falar, olha, isso não está certo, você fez errado, ela tem extremos. Por quê? Porque ela não consegue aceitar isso. Ela tem traumas dentro dela que ela não podia errar. Por exemplo, se eu derrubasse um copo de leite na mesa, era um horror. Parecia uma coisa do outro mundo. Então, eu tinha muito medo, né, de errar, de fazer coisas erradas. E isso interfere na nossa profissão futuramente. Então, como que é a minha vida profissional? Como que eu sou como profissional? Sou uma pessoa mais arrojada? Sou uma pessoa mais comedida? Tenho muitos medos de arrojar, de inovar? Isso pode estar baseado nesses meus filtros da minha criação, entendeu? Gente, está dando para acompanhar? Tá legal? Está tudo bem? Coloca um ok para mim. Vocês podem fazer perguntas, tá? Eu quero uma interação aqui da gente. Realmente eu gostaria que fosse assim, bem interativo mesmo, vocês fazendo perguntas para mim conforme aquilo que eu vou falando, tá? E aí a gente, nessa criação nossa, nesses filtros, a gente tem muito forte o que é bom e o que é ruim, o que é bom e o que é mal. E nem tudo é assim, né? Nem tão bom e nem tão mal, tá? Por quê? Porque baseado nesses filtros, o que é bom para mim pode não ser bom para você. O que é muito ruim para você pode não ser muito ruim para mim. Eu costumo muito falar sobre dores, gente, né? Às vezes a dor de uma pessoa, para mim, é tão insignificante, e a gente como ser humano costuma julgar, né? E a gente é julgador mesmo. Nossa, mas a pessoa está fazendo uma tempestade num copo d'água só por causa disso, porque a dor dela tem uma intensidade para ela. Para mim pode não ter essa intensidade, tá? Então, todos esses filtros, toda essa experiência de vida vai fazer com que eu tenha essas emoções disfuncionais, mais elevadas, uma menos elevada a outra, que eu seja uma pessoa mais ativa, menos ativa, né? A gente já tem algo que a gente chama de viés cognitivo, né? Um viés negativo por natureza, o ser humano tem. Vocês podem perceber que é muito mais fácil eu ter um pensamento ruim, um pensamento negativo, do que pensamento bom. É muito mais fácil. Normalmente, se eu me deparo com uma situação, um conflito, algo que eu tenha que resolver, eu não vou logo de cara pensar, nossa, mas eu vou conseguir isso, vou sair de letra, vou tirar de letra, hein? Por quê? Eu vou pensar aqui já nas possibilidades que eu tenho, posso fazer isso, posso fazer aquilo, não. A primeira coisa que vem é o viés negativo. Nossa, mas e agora? Como que eu resolvo essa situação? Como que eu resolvo esse problema? E se acontecer aquilo? E se acontecer isso? E se não acontecer? Então já vem esses pensamentos negativos na nossa mente. E aí é que tudo complica, né, gente? Esses pensamentos, né? Eu quero falar um pouquinho sobre a neurociências, né? A neurociência hoje, ela está só confirmando tudo que Freud falou lá no passado, tá, gente? Tudo que ele ensinou lá no passado, apesar dele ter, na época dele, tem gente que hoje acha, mas é ultrapassado. Não é, porque ele ensinou conforme as palavras e as ferramentas que ele tinha na época dele, mas hoje a neurociência está confirmando tudo isso, tá? Então vamos lá, eu vou falar de dois processos que a gente tem, de duas partes no cérebro da gente que a gente tem, que a neurociência descobriu e vai descobrindo com o passar do tempo, que a gente não sabe que tem. Então por isso que é difícil a gente saber como que a gente funciona. Eu vou falar dois nomes aqui, se alguém já ouviu falar, coloca para mim, conheço, já ouvi. Um processo que a gente tem, que é de uma parte do nosso cérebro que chama núcleo accumbens, é um nome bem complicado, e outra é ínsula. São duas partes do cérebro que são muito estudadas e que eu, até antes de estudar, nem sabia que tinha isso no meu cérebro. Por exemplo, o núcleo accumbens, né? Ele vai encontrar motivação, ele vai me ajudar a encontrar motivação para eu atingir um objetivo, um foco, né? Ele também vai me ajudar como? Mesmo que eu falhar, mesmo que eu errar, ele vai falar para mim, não tem problema, vale a pena continuar lutando, vale a pena você continuar insistindo. E olha como isso é importante, porque se profissionalmente eu falho,
Ou se eu estou numa empresa que não está indo muito bem, o viés negativo vai querer falar para mim, viu? Você não dá certo nisso, esse negócio não vai funcionar, é melhor você desistir, é melhor você largar. E o núcleo accumbens funcionando bem, eu consigo reverter tudo isso, tá? E ele também trabalha no prazer, né? Por exemplo, meu prato favorito, é ele quem vai modular isso. Nossa, eu gosto muito disso, eu gosto muito daquilo. E a ínsula, ela está muito ligada aos meus vícios, às minhas compulsões, e a reconhecer emoções e ter empatia pelas pessoas. Por que você está falando isso, Rosângela? Eu não preciso entender disso. Para a gente entender que às vezes acontece coisas com a gente, porque eu tenho uma disfunção nos processos que pode me levar a fazer ou fazer coisas que eu nem sei por que eu estou fazendo. Então, eu costumo sempre falar, tá tudo bem, gente, tá tudo normal. A gente é normal, a gente é ser que sente. Então, não se desesperem com os processos, não se desesperem com as coisas que vocês sentem. Nossa, mas eu estou com compulsão, eu desenvolvi um vício. Nossa, e agora? Nunca mais eu vou me livrar disso. Fica tranquilo, tá tudo bem. A gente só precisa conhecer e aprender como modular tudo isso, né? Eu trabalho com a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, e eu acho ela bem legal, porque o nosso processo todo está ligado mais ou menos nisso. Por exemplo, os pensamentos automáticos que eu tenho, que a gente não consegue controlar pensamento, é muito difícil a gente controlar um pensamento, e tem gente que até fala que você pode eliminar um pensamento que não é bom para você, que não faz bem para você. Mas eu não consigo eliminar um pensamento, eu só consigo trocar um pensamento pelo outro. Então, se eu estou tendo um pensamento que não é legal, o que eu consigo fazer? Pensar em alguma outra coisa, por exemplo, que seja legal para mim. Assim eu consigo não pensar naquele pensamento ruim. Mas se eu quiser ficar tentando tirar um pensamento ruim da minha cabeça, ele não sai. Exceto se eu for trabalhar nessas estruturas neurológicas. Eu, na biofísica quântica, por exemplo, eu trabalho com um produto que ele chama Neurotox. Então, quando eu dou para o paciente, eu consigo modular esse pensamento dele sem ele ter que se esforçar muito para isso. Ele está em muito sofrimento, ele não consegue controlar, então eu consigo fazer isso, né? Mas a gente sempre vai precisar do autoconhecimento e de uma ajudazinha para isso, né? Porque o processo é assim, o que eu penso me leva a sentir alguma coisa, que me leva a tomar uma ação, uma decisão, e que eu tenho uma reação fisiológica dentro de mim, né? A gente é muito movido por hormônio, neurotransmissores. Então, o que eu penso vai dar uma descarga disso dentro do meu corpo, né? A partir do momento que virou uma emoção, que eu estou aqui sentindo algo, o meu corpo já está tendo uma reação química em relação a isso. Já tem algum hormônio aqui agindo, entendeu? Então, eu costumo falar que a minha célula sente tudo que eu sinto. Então, se eu estou muito alegre, minhas células estão alegres. Se eu estou muito triste, as minhas células estão muito tristes. Por isso, a gente desenvolve muita patologia psicossomática, que a gente fala, e a gente começa a entender como funciona tudo isso, né? Então, eu tenho uma situação, por exemplo, apareceu uma situação para mim, e eu vou pensar. A forma como eu penso leva a eu sentir algo, que leva ao meu comportamento, que é o que eu vou fazer depois, né? E com a reação física, com a reação biológica que eu vou ter disso, né? Então, mudar o que eu penso muda a forma como eu consigo agir. E eu vejo muito isso em consultório, né? As pessoas têm determinados pensamentos, e aqueles pensamentos são fixos, por exemplo, não sou boa o suficiente na minha profissão, não vai dar certo isso que eu estou fazendo. Ela está vibrando naquilo e ela está sentindo isso, né? Eu começo a sentir. Então, normalmente, eu sinto em algum lugar. Eu costumo falar, aonde você sente, né? Essa dor emocional, ela é uma dor física também, tá? Por quê? Porque o meu cérebro entende uma dor emocional como uma dor física. Para ele, é a mesma dor, tá? Então, nesse processo do que o que eu penso afeta o que eu sinto e a maneira como eu ajo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Por exemplo, que isso é da TCC, tá? Estou andando na rua, uma pessoa que eu conheço passou por mim, por exemplo, e não me cumprimentou. Então, eu vou ter quatro tipos
tipos aqui de pensamentos que vai me levar a sentir algo, que vai me levar a ter um comportamento. Então, pensamento um, ele não gosta de mim, tá? Meu colega passou pela rua, meu amigo passou pela rua e não olhou para mim, não gosta de mim. O que eu vou sentir? Uma tristeza, e é inerente, eu vou ficar triste com isso. E aí, o que eu posso ter? O comportamento que pode gerar é choro. Pensamento número 2. Ah, ele não tinha o direito de me ignorar. Eu fico meio que injustiçado. Poxa, ele passou por mim, não me cumprimentou. Eu posso ter raiva, eu posso sentir raiva em relação a isso, tá? E aí, qual o comportamento que eu posso tomar? Também não quero nunca mais olhar na cara dele, não quero nunca mais conversar com ele. Pensamento número 3. Será que ele está com raiva de mim? Será que eu fiz alguma coisa para ele? Aí eu já vou começar a ficar, nossa, e agora? Vai gerar uma ansiedade dentro de mim, por exemplo, e eu vou querer desesperadamente falar com essa pessoa, conversar ou ligar para essa pessoa, o que foi? O que aconteceu? Tá? E o pensamento número 4, que seria, digamos, o melhor que a gente poderia ter, né? Acho que ele não me viu, tá? Então é uma emoção neutra, eu não vou sentir raiva, não vou ficar triste, e o que eu vou fazer? Também não vou fazer nada, não vou precisar ligar, não vou precisar sair correndo, né? Então, isso aqui é um exemplozinho para a gente entender que, diante de uma situação, o que eu penso me leva a sentir algo e, às vezes, a tomar uma decisão, um comportamento. E, às vezes, eu posso me arrepender depois, né? E como que a gente vai mudando tudo isso, né? A forma como eu interpreto uma situação. Então, vocês viram aqui por esses exemplos, que é como eu interpreto. Interpretei assim, vou sentir assim, né? Porque o que mais faz a gente sofrer não são as coisas que acontecem com a gente, tá? Mas é o que eu penso sobre aquilo que aconteceu comigo. Por quê? Por conta do que eu sinto. Então, eu entendi eu achei que o meu amigo não olhou para mim porque aconteceu alguma coisa, então eu vou sofrer por isso. Então, eu sofro pela maneira que eu interpreto um evento. A gente chama de evento na TCC. Pela maneira que eu interpreto a situação. Pela maneira que eu interpreto o evento, eu vou sofrer ou não, tá? Então, o processo terapêutico, assim, para a gente começar a melhorar, envolve uma mudança de hábito, né? Eu vou precisar mudar os meus pensamentos, eu vou precisar ser uma pessoa mais centrada, eu vou precisar respirar, como eu falei, eu vou precisar analisar situações. Eu costumo fazer isso com as pessoas que me procuram, mas onde eu estou com uma situação assim. O que eu falo para ela? Eu falo, vamos analisar isso? Junto com você, eu vou analisar. Aí eu começo a fazer perguntas que eu levo elas a pensar na situação. Porque a minha reação, pensei, senti, agir, ela é muito rápida, né, gente? A gente tem um processo entre pensar, sentir e eu ter a cascata de hormônios, é um processo de 45 segundos. É muito rápido. Então, eu precisaria trocar esse pensamento muito rapidamente. E até que eu não aprenda esse processo, eu não consigo fazer isso. Então, eu vou ter que lidar com o que eu estou sentindo, né? E aí envolve grandes mudanças, tá, gente? Por quê? Num processo emocional, às vezes eu penso que eu trabalhar só a emoção ou só fazer um processo terapêutico vai resolver. Não vai. É por isso que eu fui buscar tratar o ser humano por inteiro, por completo, tá? Porque todo o meu hábito de vida vai envolver como eu penso, vai envolver o que eu sinto, o que eu penso, né? A qualidade do meu sono, como o meu intestino funciona. O intestino hoje todo mundo sabe que é totalmente ligado ao cérebro, e hoje as pessoas têm um problema digestivo muito ruim, intestino muito ruim, então vai envolver como o meu intestino está funcionando. Dependendo da bactéria que eu tenho dentro do meu intestino, ela me faz sentir algo, ou ela me faz comer algo, às vezes, que eu não quero, né? E a minha alimentação, como é a minha alimentação? Eu falei lá no começo sobre a falta de ferro, sobre a falta de vitamina D3. Então, a minha alimentação, está faltando nutriente, está faltando vitamina, está faltando mineral, tudo isso vai fazer com que o meu cérebro funcione de uma maneira diferente. Então, a nutrição está totalmente ligada a isso também, tá? E eu costumo falar que os processos, né, de mudança não são rápidos. Às vezes a pessoa quer processo de mudança muito rápido. Hoje as pessoas são muito imediatistas, né? E às vezes o processo é um pouco mais lento, né? Então não se frustre.
se num processo inicial de autoconhecimento, de mudança de pensamento, de comportamento, você não consegue mudar muito rápido, né? Eu preciso começar a analisar mais friamente. E aí as soluções, às vezes, vão aparecendo mais lentamente, né? Então, a gente muda de mais lentamente e gradativamente. Então, eu vou aumentando esse processo de mudança conforme eu vou aprendendo tudo isso, né? É como uma semente, por exemplo, eu jogo a semente lá na terra, eu não estou vendo o que está acontecendo embaixo da terra, e quando eu começo o meu processo de autoconhecimento, eu não estou vendo, mas a sementinha está lá germinando, né? E aí, uma hora aparece aquele brotinho pequenininho. Então, quando aparece um brotinho pequenininho, eu já começo a ficar bem animada. Nossa, tá legal, tô conseguindo, tá jóia. Eu atendi uma pessoa hoje que foi assim. Ela estava meio que patinando num processo e tal. E aí hoje ela chegou, ela falou, nossa, estou muito contente, porque eu consegui vencer algo que a gente estava trabalhando em cima, eu me superei, e estou muito contente com isso. Então ela tá aqui, brotou. O brotinho da sementinha dela saiu para fora. Até aqui ela não estava vendo nada. Então, às vezes, ela estava bem desanimada. Nossa, mas não está acontecendo nada. Ou seja, eu, calma, vai acontecer. Hoje ela viu o brotinho da sementinha dela. E isso é muito legal, isso é muito importante, tá? Então, vamos lá, gente. Deixa eu buscar aqui, eu coloquei alguns tópicos aqui para a gente não perder, tá? Nesse processo de construção, de mudança, a gente precisa muito entender que eu tenho patologias, né, psiquiátricas, mas eu também posso não ter patologias psiquiátricas, né? Depende do nível que a pessoa está do estresse, de quanto tempo ela está funcionando nesse modo que a gente chama, né? Ou o modo estresse, ou o modo raiva, ou o modo ansiedade, ou o modo tristeza, ou o modo nada dá certo na minha vida, modo, isso não, né, não quero. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Porque hoje a gente tem um processo de estresse muito grande que a gente chama estresse agudo, né? Porque assim, o nosso corpo sabe lidar com o estresse, mudar tudo isso, né? A gente tem dois sistemas que chama simpático, parasimpático, e o simpático ele vai fazer o quê? Eu costumo sempre fazer uma analogia com o homem das cavernas. No simpático é a hora que eu vou caçar, é a hora que eu vou comer, então eu estou muito ativa, estou muito ligada, o meu cérebro está lá hiperfocado, pá, pá, pá. E depois o parasimpático entra, e o que ele vai fazer, né? Ele vai acalmar o simpático. Por quê? É a hora que o cara foi para a caverna, o homem das cavernas, ele já caçou, ele já pegou a carne dele, a comidinha dele, e ele vai para a caverna e ele vai comer, né? Então, precisa baixar tudo aquilo que o simpático alterou, aumentou o batimento cardíaco, a minha respiração, o meu hiperfoco, o parasimpático vai acalmar. Batimento cardíaco, pressão, respiração, eu vou ficar calma. Aí ele come, ele vai para a caverna, ele come e ele dorme. Seria mais ou menos assim, né? Porque a gente tem 3 desenvolvimentos aqui de cérebro. O mais antigo, né, que a gente chama de reptiliano, depois veio o sistema límbico, onde vieram as nossas emoções, depois veio o neocórtex, onde hoje eu tomo as minhas decisões, que é no neocórtex. Aqui no neocórtex eu paro, eu penso, eu analiso. No sistema límbico, quando eu estou movida pela emoção, eu não paro, eu não penso, eu não analiso. Então, por exemplo, eu costumo muito falar que dinheiro é emocional, que comprar é emocional. A gente vê muitas pessoas comprando pela emoção. Você acabou de assistir uma palestra, por exemplo, se eu tivesse aqui para vender um curso hoje, vou falar um monte de coisa para vocês, tal, vocês iam ouvir isso e no final eu falo, olha, eu tenho um curso que ensina isso, 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 isso. Muito provavelmente, baseado na vontade de ter essa cura, você compraria o curso. Então, muitas pessoas compram roupas, compram carros, compram cursos baseado na emoção. E eu costumo ensinar assim, gente, não compre nada baseado numa emoção, não tome nenhuma decisão quando você está movido por uma emoção, tá?
Então, hoje também eu tive um outro exemplo assim, a pessoa ia fazer um curso muito caro, e ela falou, você me ajuda a fazer uma análise disso daqui? E eu comecei a pontuar, olha para isso, para isso, para isso, para isso. Não sou eu quem vou falar para você, é você quem vai analisar. Terminando as análises, ela falou, nossa, eu não preciso desse curso agora, não preciso investir esse dinheiro agora, né? Então, é muito legal quando a gente aprende isso. E essa parte aí do nosso cérebro, que fica com o sistema simpático e parasimpático acionando, ele vai produzir noradrenalina, adrenalina, cortisol, então eu vou ter enrijecimento de músculo, eu vou ter muito sangue correndo aí. Isso seria normal se eu tivesse de vez em quando, né? Então, lá na antiguidade, quando eu ia caçar, ou quando apareceu uma onça pintada na minha frente, um leão, ou eu preciso de força suficiente para correr, para lutar, ou eu preciso de fôlego suficiente para fugir. Só que o nosso cérebro não sabe a diferença de tudo isso. Como eu falei, ele não sabe nem a diferença da dor física e da dor emocional, porque uma dor emocional para ele é uma dor física também, é como se eu tivesse cortado, feito um grande machucado, né? Ele também não sabe diferenciar esses níveis de estresse meu. Então, se tem um leão na minha frente, se eu tenho um cheque para cobrir amanhã, um boleto alto para pagar e não tenho dinheiro, o estresse é o mesmo. E ele entende como uma ameaça da mesma maneira. Para ele, eu estou sendo ameaçado. Eu tenho uma dívida, alguém, o telefone tocou. É uma pessoa que eu estou devendo, ou é o banco que eu estou devendo, por exemplo, o estresse é o mesmo porque ele entende da mesma maneira, eu estou em perigo. Então, para ele, eu estou em perigo, ele tem um modo de preservação de vida natural. Sempre ele vai querer me preservar, preservar a minha vida. Então, o que ele faz? Muitas vezes ele me bloqueia. O medo vem e bloqueia. Um medo normal, saudável, me bloqueia para eu não cair num precipício, né? Para eu não tomar atitudes que possam fazer mal para mim. O medo exagerado, como a gente tem hoje, porque vive nesse movimento de estresse, sempre, 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 sempre em perigo, né? Meu cérebro acha que eu estou sempre em perigo, vira o estresse crônico. E a gente chama que eu começo a ter sintomas de exaustão. Vou falar alguns aqui para vocês. Quem se identificar, quiser botar a mãozinha aí, um joinha para falar que se identificou. Por exemplo, eu começo a ter dificuldade para tomar decisões triviais. Decisões que seriam fáceis eu tomar, eu fico meio que patinando agora. Faço ou não faço? Ligo ou não ligo? Eu começo a patinar com isso, tá? Eu começo a ter impulsos para decisões extremas, né? Por exemplo, chega, não quero mais saber disso, não quero mais saber dessa pessoa, não quero mais saber desse trabalho, eu não quero mais saber desse carro, né? Então, impulso para decisões extremas que eu talvez não poderia tomar, tá? Vontade de fazer as coisas, né? Falta de energia, não tenho vontade de fazer as coisas, eu tô sempre cansada, parece que eu tô sempre sem energia, parece que eu tô sempre cansada, tá? Eu tenho uma tristeza e uma irritabilidade, às vezes, sem uma explicação. Tô irritada. Mas por que eu tô irritada? Às vezes eu não sei direito por que eu tô irritada. Aí eu pergunto assim pra pessoa, por exemplo, se ela tá na minha frente, por que você tá irritada? O que levou você a irritar? Eu não sei, eu acordei assim, irritada, né? E a tristeza também, veio uma tristeza, por que veio essa tristeza? De onde veio essa tristeza? Ninguém morreu, eu não perdi ninguém, eu não tô doente às vezes, mas eu tô lá me sentindo tão abatido, tão triste, isso são sintomas de exaustão, né? Explosão de raiva, né? Eu tenho uma explosão de raiva frente a uma responsabilidade que eu tenha, por exemplo, um trabalho que eu tenha que fazer que esteja muito difícil. Cuidar de um filho que está, às vezes, chorando, gritando, doente. Estou passando noites acordados, né? Sintoma de exaustão. Eu tenho explosões assim, e às vezes eu grito com uma pessoa, ou grito até com a criança, por exemplo, e não era para eu ter feito isso. Não precisava, a situação não era para isso, tá? Sensação de injustiça. Eu vejo muito isso hoje.
Tem gente colocando aqui, eu, né? Olha, eu sou muito injustiçada no meu trabalho, eu fui muito injustiçada com tal pessoa. Parece que eu tô sempre injustiçada, né? Está muito ligado com o vitimismo, né? Eu tô num ciclo lá que as coisas não estão dando certo para mim, por exemplo, então eu tô muito me sentindo injustiçada, né? A sensação não consigo mais, gente. Chega, eu não consigo. Estou fazendo uma coisa, eu tentei fazer. Isso tem muito no burnout. Eu atendo muitas pessoas com burnout. E no burnout tem muito isso. Ela desempenhava um trabalho e num determinado momento ela não consegue mais desempenhar esse trabalho. Chega, não consigo, não quero. O chefe chega e pede, não consigo mais, não dá mais, não quero mais, eu não consigo. Mas não é que ela não consegue. Essa exaustão aí, que ela chegou nessa exaustão, é que faz com que o cérebro dela faça com que ela pense que ela não consiga mais. Cansaço extremo, principalmente no final do dia, as pessoas hoje estão muito cansadas, né? E hiperfoco no problema. Então, como eu falei que o excesso de cortisol, a produção excessiva lá de cortisol, da genamida, lá do cérebro reptiliano, ele me dá o hiperfoco, por quê? Porque era para caçar, então eu precisava achar, eu tenho hiperfoco no problema. Quando que a gente tinha que ter o hiperfoco na solução? Porque, vou falar uma coisa para vocês aqui, todo problema tem uma solução. Pode não ser a solução que eu gostaria que tivesse, mas tem uma solução. E normalmente eu fico desesperada porque eu acho que o problema não tem solução. Como que eu vou resolver isso agora? Não tem jeito, mas tem jeito. Então o meu hiperfoco está no problema. Então eu falo, gente, vamos mudar, vamos pôr o foco na solução. Como será que eu posso resolver isso? Né? E um pensamento muito extremo queria que o mundo parasse agora, para eu nem viver mais. A pessoa chega num pensamento extremo mesmo desse. Eu tive isso, tá? Quando eu tive depressão, eu tive isso. Eu achava que eu queria que o mundo acabasse, porque para mim era tudo muito difícil, né? Então a gente começa a sentir tudo muito pesado, começa a sentir tudo muito difícil, né? E aí eu tenho sensações físicas, né? A contratura muscular, né? Eu começo a ter respiração muito acelerada. A respiração muito acelerada, às vezes, vai me levar a ter taquicardia. E aí eu vou num médico com taquicardia. Já vi muitas pessoas assim, eu vou num médico com taquicardia e ele vai começar a me dar um remédio para baixar essa taquicardia. Mas o que está levando a taquicardia ou o aumento da minha pressão, às vezes, é o meu estado emocional. Então, isso é muito sério. Alguém aqui já passou por isso também? De chegar, às vezes, ir para o hospital e tem pânico, né? Síndrome do pânico, às vezes acontece isso. A pessoa começa a ter batimento cardíaco acelerado e aquela respiração, e às vezes começa até dor no braço, e ela vai para o hospital porque a sensação é, gente, eu estou infartando. Essa é a sensação. Eu estou tendo um infarto. E ela vai para o hospital. Só que chega lá, o médico faz um eletro, alguma coisa, vê enzimas cardíacas, tal, e vê que está tudo bem, ela não está infartando, mas a sensação tá? E a musculatura fica tão contraída, eu começo a ter dores musculares, eu começo a ter problema de cervical, eu começo a ter problema lombar, porque eu estou contraindo demais essa musculatura várias vezes ao dia, às vezes, né? E isso também leva à exaustão. Então, o que é legal aqui, tá? A gente precisa conhecer as nossas emoções, conhecer o funcionamento do nosso cérebro. Um pouquinho do que eu falei aqui para vocês hoje, que, por exemplo, eu sei que eu não consigo mudar um pensamento, que eu preciso colocar outro pensamento no lugar para eu poder não pensar mais aquele pensamento. Isso é uma técnica, eu já vou poder trabalhar isso. Emoção exacerbada, não consigo controlar. Eu sei que se eu der uma paradinha de 1 segundo e dar uma respiradinha, a emoção que eu estou sentindo naquele momento vai acalmar, tá? Eu olhar para um evento, como eu dei o exemplo da TCC, e eu ver o que eu estou pensando, né? Lembrar que eu tenho um viés cognitivo sempre, que o meu cérebro vai me levar a pensar de uma forma mais negativa sempre. Entender que
Eu tenho sim que sentir as minhas emoções, gente. Eu não posso reprimir a emoção. A gente tem uma cultura hoje de que a gente tem que reprimir a emoção. Eu não posso sentir raiva, eu não posso ficar triste, eu não posso chorar. Não, a gente pode tudo. A gente só tem que modular isso, tá? Não vamos reprimir nossa emoção. Porque se eu reprimir, ela vai para um órgão, vai afetar um órgão, vai deixar esse órgão doente. E aí sim eu vou ter uma patologia por conta disso, porque todo órgão é ligado a uma emoção, né? E isso quem estuda medicina tradicional chinesa sabe. Todo órgão é ligado a uma emoção e tem um meridiano que passa por ele e que modula tudo isso. Então, eu vou afetar estômago, eu vou afetar fígado, eu vou afetar rim, eu vou afetar coração, com toda essa confusão aqui, tá? Então, o que eu gostaria, tá? Nesse bate-papo da gente, que primeiro eu gostaria que vocês começassem a fazer perguntas, tá? Aqui para mim, quem quiser fazer pergunta, quem tiver alguma dúvida, já começasse a colocar aqui para eu responder. E também que vocês, eu vou deixar quadrinhos lá na minha rede social, e vai estar na rede social da Clínica Eitel também, quadrinhos para vocês colocarem. Rosângela, eu gostaria que você falasse sobre esse tema. Começar a dar sugestões do que vocês gostariam de ouvir, tá? Isso é muito importante para mim, para eu trazer um material legal para vocês, um material que vocês gostem de ouvir, tá? Vocês querem fazer alguma pergunta? Alguém tem dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta aqui para mim? Estou aberta agora para responder vocês. Gostaria muito que vocês interagissem e fizessem perguntas para mim, tá? Alguém aí tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Só fazer algum comentário diante de tudo que eu falei aqui, tá? Hoje foi só assim, uma introduçãozinha, um bate-papo, para vocês saberem que eu gostaria muito de começar a trazer esses conteúdos para vocês e dessa interação. Estão me ouvindo aí? Ninguém vai responder nada para mim? Tem alguém aí que gostaria de falar alguma coisa? Não? Giovana, Milena ainda estão aí? Érica ainda está aí? Chegou atrasada, Débora? Não tem problema, querida. Eu vou salvar e eu vou deixar gravada, tá? Eu estou falando aqui para as meninas que eu quero fazer conteúdos interativos e que eu vou deixar caixinhas na rede social para vocês colocarem os temas que vocês gostariam que eu falasse, os temas que vocês gostariam que eu trouxesse aqui, tá bom? Beleza? Então tá bom, gente. Olha, eu espero que vocês tenham gostado do tema. Eu espero que vocês interajam comigo aí nesse trabalho que eu quero fazer com vocês, tá? Eu gostaria muito de começar a deixar essas aulas gravadas. Eu estou construindo lá o canal no YouTube, aí eu vou compartilhar no link também as aulas gravadas, no WhatsApp também, tá bom, gente? Então é isso. Eu quero agradecer imensamente o tempo de vocês, tá? A disponibilidade de vocês, o carinho e o amor. É uma honra para mim poder estar aqui com vocês, é um prazer para mim poder estar aqui com vocês. Eu quero falar mais também sobre a biofísica quântica, o quanto que é legal, ajuda isso nas nossas emoções, tá? E quero a interação de vocês aí. Preciso da interação de vocês para eu trazer coisa legal para vocês, tá bom? Um grande beijo para vocês, então. Uma ótima noite. Fiquem com Deus, tá bom?